conhece, eu me chamo Paula Pires, eu sou terapeuta holística, sou pós-graduada em medicina tradicional chinesa, mas sou mais conhecida como astróloga. Algumas pessoas aqui talvez já tenham visto, tem paciente que eu acabei encontrando aqui sem querer, que também é paciente do Knife. E eu tenho uma visão da astrologia um pouco diferenciada, porque eu gosto de trabalhar com astrologia não só para constatação. Muitas pessoas que fazem um mapa astral acabam, não sei se alguém aqui já fez mapa astral. Alguém já fez mapa astral? Quem já fez mapa astral? Levanta a mão. Com astrólogos ou tipo insight? Como é que foi? Com astrólogo. Então tem gente que leva a sério a astrologia, porque quando você procura um astrólogo é sinal que você gosta mesmo. Então quando você faz um mapa astral, muitas vezes existe aquela coisa de você constatar: nossa, mas meu Deus, a astrologia então realmente funciona, porque a pessoa está me descrevendo, né? Só que e aí, o que você vai fazer com isso? Né? E aí uma diferencial do meu trabalho como astróloga é que eu gosto muito de trabalhar não só com o autoconhecimento que o mapa astral proporciona, mas sim com a autotransformação possível. Porque muitas vezes a gente encontra dentro de um mapa astral bloqueios em diversas áreas. Financeira, amorosa, sexualidade também muitas vezes está travada, e isso você observa no que a gente chama de casas. O que são casas? São áreas da nossa vida que podem estar marcadas por questões mais abertas, por dons, né, por coisas boas, por qualidades, ou que podem estar literalmente bloqueadas. E aí existe um trabalho com terapia holística, com florais que eu chamo de florais astrológicos, que são florais que você vai atuar energeticamente dentro de um mapa astral. Mas eu estou introduzindo isso só porque eu vou precisar ligar depois o tema de psicossomática, que é o que eu vou falar, com o mapa dele, para vocês entenderem como que eu junto a terapia holística e autotransformação com a astrologia, que é um diferencial, como eu disse, do meu trabalho. Então eu queria falar um pouquinho primeiro dos chakras. Alguém aqui já sabe o que são os chakras? Quem já ouviu falar de chakras? Só para saber como é que tá o nível. Quase todo mundo, né? Tipo, 40% das pessoas já sabem o que são os chakras. Então, como tem 60% que não sabem, eu vou dar uma introduzida, porque todos têm que entender, né? Senão fica capenga a palestra. Os chakras são pontos de energia que a gente tem, tá? No nosso corpo, e que tem relação com emoções, tá, gente? Então, cada chakra tem uma cor e tem relação com uma emoção. Esses chakras, eles são como vórtices, tá? São círculos que eles ficam captando as coisas ao redor. Aqui a gente olha reto, né, nessa imagem, mas na verdade imagina que eles são vórtices mesmo, círculos que ficam girando, pegando as informações que são relativas às áreas deles. Então vamos supor, vamos começar com o primeiro. Eu vou criar uma alegoria para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Para ficar mais básico. Quando você vê uma pessoa que te atrai, vamos pensar que todos aqui somos solteiros, ou já fomos solteiros um dia. Aí você está passeando, você olha uma pessoa e fala: nossa, meu Deus, você sente alguma coisa, que é mais, a princípio, pelo físico, que você olhou a pessoa te interessou, alguma coisa mexeu. Estamos falando então da energia vermelha, né? Energia sexual. Quando a gente fala, por exemplo, na Holanda, tem a rua lá, Red Street, né? O bairro da Luz Vermelha. Né? Até novelas brasileiras, né? Que tinha, acho que a Casa da Luz Vermelha, não sei se vocês lembram dessa novela. Tenho 41 anos, sou meio antiga. Tinha a novela da Casa da Luz Vermelha. Então a energia sexual, que é essa primeira quando você encontra alguém, é uma energia muito ligada ao básico, né? Então a natureza, por exemplo, ela pede que o ser humano procrie, porque se a gente parar, né, se não tiver mais essa coisa motivando, essa energia básica para a procriação, essa energia da atração, para, né? Então precisa existir isso. Então a energia mais ligada à terra, tá? O chakra básico. Esse chakra, ele é um chakra que ele é muito importante que nós tenhamos ele muito aterrado. E ele tem ligação, se nós formos olhar o mapa astral, quando eu chegar no final eu vou mostrar o mapa astral dele, vocês vão entender. Quando você olha o mapa astral ele é um círculo, tá? E você consegue ver o ser humano dentro desse círculo.
Então, quando você olha a casa 4, vai começar com a casa 1 aqui e vai descer até a 4, e aí vai subir de novo, termina na 12 e aí vai fazendo o ciclo. A casa 4, quando você quer ver a casa 4, você vai olhar também o chakra básico. Então, pessoas que têm problemas na casa 4 podem ter problemas com segurança material, podem ter problemas com a sexualidade, podem não se sentir seguras, por mais que tenham tudo para se sentir seguras, não se sentem seguras. Então, todos esses chakras você vê também dentro do mapa. Estou correlacionando para vocês entenderem como é que eu misturo as coisas. Então, quando você já conhece a pessoa, então você sentiu atração. Aí você deu um jeito de se aproximar da pessoa, a pessoa deu um jeito de se aproximar de você, né? A gente espera que seja recíproco, nem sempre é, né? Mas quando é recíproco é melhor. Então você encontra a pessoa e você já começa a sentir aquela coisa da sedução, né? O olhar, já tem o cheiro, você já pode sentir uma coisa um pouco mais de envolvimento. Então já começa a ter uma coisa que não é só o sexo. Não é só preciso procriar, preciso ter alguém. Né? Nós mulheres aqui, não sei quem sente quando tá ovulando. Quem sente aqui quando tá ovulando? Tem alguém que sente? Ninguém? Sente? Tem duas. Eu sinto bastante, eu já sei que eu não precisaria nem fazer tabelinha, porque eu já sei na hora, porque parece que o organismo fica pedindo, né? Tipo, procrie, veja lá, e você fica mais atacada. Então, assim, surge essa coisa da energia laranja, que tem relação também com a criatividade. Tudo isso tem relação com órgãos, tá, gente? Por que eu tô falando de cada chakra para entrar no psicossomático? O que é o psicossomático? É você transformar uma emoção em algo físico. Tudo que você não trabalha emocionalmente, que você vai acumulando, seja uma raiva, seja uma mágoa, seja um sentimento que você quer colocar, uma palavra que você quer colocar, mas você não consegue, vai se acumulando. E esses chakras que devem girar, que devem ter uma energia fluida, que devem estar harmônicos, começam a ficar bloqueados, começam a ficar travados. Na alquimia a gente chama até de tártaros isso. Então eles começam a não circular mais. E se um trava, muitas vezes trava tudo, porque isso aqui é um circuito de energia. Então a energia ela tem que estar circulando. Se uma pessoa, por exemplo, só pensa em sexo, ela dificilmente vai conseguir ter os outros chakras mais ativos. Eles ficam meio como se fossem adormecidos, porque a pessoa só está aqui. Quando chega aqui, que já tem que ter a sedução e tal, quando entra na coisa um pouco mais, digamos assim, sensual, ela perde um pouco. O meu professor de alquimia, ele dizia que o grande problema, às vezes, na relação de um homem com uma mulher, é que a mulher, ela tem o órgão sexual dela um pouco embaixo, mas a gente pega também a região aqui do útero, né? Então, vai daqui até aqui. E o homem tá todo no básico. Então, muitas vezes a mulher ela tem uma necessidade de preliminares, de uma sensualidade, de uma coisa que o homem nem sempre tem. Por conta disso, às vezes a gente vê algumas diferenças e algumas insatisfações nas relações homem e mulher, porque nem todos os homens desenvolvem tão bem esse chakra, que é o chakra que tem uma relação mais feminina. Inclusive, cada chakra tem relação com pai, com mãe e com masculino e feminino. Então, esse é o chakra masculino. A gente está falando de energia yang, segundo a medicina tradicional chinesa, energia masculina. Feminina, masculina, feminina, masculina, feminina. E o último chakra, que vocês estão vendo lá que está escrito espiritualidade, é um chakra andrógeno. Alguém sabe o que é andrógeno? Não, né? Androgenia, quando você fala em androgenia, é uma energia que ela é desimpregnada da polarização. Macho, fêmea, yin, yang, né? Energia divina, ou seja, ela é mais neutra, ela não tem a coisa nem do masculino nem do feminino. Não tem nem sexo, porque sexo já existe justamente para gerar fricção e gerar evolução aqui, encarnados, né? Digamos assim. Então essa energia ela já é a fricção em si, né? Já é a energia que cria tudo, independente de juntar o yin com o yang. Mas vai ficar complexo para explicar. Então a pessoa sentiu uma sensualidade maior e aí ela se conecta com a outra. Aqui a gente está falando do chakra do plexo. Os nomes técnicos, esse aqui chama básico, esse chama esplênico e aqui a gente está falando do chakra do plexo solar. As cores eu não preciso dizer que já estão aí, né? Então quando a gente chega no plexo solar,
nós já estamos sentindo uma vontade de nos conectar com aquela pessoa, de se ligar. Você fala, puxa, eu gostei, você já ficou com a pessoa, já sentiu uma química, você já sentiu que aquilo vale a pena você se ligar, né? E você já começa a se conectar por aqui. Então você está assim, tá ativando os chakras dentro de uma relação que você acabou de começar. Gente, energia verde, energia do chakra cardíaco, tá aqui. Quem já brigou com uma pessoa que ama, sabe o que acontece aí no centro do peito. Alguém já sentiu aperto aí no peito quando briga com alguém? Eu nunca briguei, você também não. Ou até quando sente raiva, né, gente? Quando a gente julga, quando a gente tem um pensamento mais pesado, né? Quando a gente está incomodado com mágoa também, né? A mágoa, ela mexe muito, né? Por isso muitas pessoas têm até uma tese de que uma das doenças que é bem psicossomática é o CA de mama, né? E que muitas mulheres que têm, muitas vezes passaram por uma perda, por uma mágoa, ou tem ainda alguma coisa ali muito mal resolvida, tem alguma coisa guardada que vai se acumulando nesse chakra, que vai parando a energia e consequentemente começa a afetar o físico, tá? Então quando você se conecta com alguém a mais, você vai sentir esse chakra muito aberto, muito conectado, e logicamente isso pode influenciar a parte química, né? Como que é o nome da pessoa que fez aqui o de plasticidade? Ele não tá mais aqui, né? Tá aqui. Então, ou seja, você começa a mexer no cérebro, existem várias, eu não sou especialista na coisa, mas você produz vários hormônios e feromônios e endorfinas e coisas diferentes quando você está apaixonado, ou seja, quando você se conecta realmente com alguém através do coração e não fica só aqui, né? E você vai subindo. Aí você pode ter uma ligação dentro do chakra laríngeo, que é o próximo, né? Que tem essa cor azul, que já é uma ligação de gostar de conversar com a pessoa, a coisa já sobe para uma coisa da amizade também. Sem amizade, sem um bom diálogo, sem uma boa troca intelectual, né? Se você fica só nos chakras, os 3 primeiros chakras, e só também na energia do amor e não sobe, você às vezes sente uma falta de uma troca maior, tá? E quando sobe ainda mais, a gente chega aqui no terceiro olho, que esse eu acho que é o que quase todo mundo conhece, né? Todo mundo já viu alguma coisa do terceiro olho, que fica aqui entre a sobrancelha, tá? Que eles chamam também de terceira visão, que dizem que as mulheres têm mais que os homens, mas os homens podem ter tanto quanto as mulheres. Esses chakras todos podem ter eles desenvolvidos e podem fazer com que eles estejam funcionando normalmente ou não, dependendo de como nós vamos harmonizar, equilibrar e cuidar das nossas emoções. Então, todas as emoções que nós não cultivamos elas positivamente, né? Então, por exemplo, isso aqui é o desejo de sobreviver, energia vermelha. E a energia da própria Gaia, da Terra querendo sobreviver. A Terra quer sobreviver e pede que a gente sinta essa atração carnal para gerar sobrevivência. Isso em exagero, gente, gera o quê? Vamos ver se alguém tem uma sugestão. O que vai gerar dentro da gente, em termos de emoção negativa, o desejo de sobreviver? Violência. Violência. Acertou na moça, gostei. Sagitariana, não. É isso aí, vira raiva, vira violência. Fica a energia, quando a gente fala que tá com raiva, as pessoas falam, tô vermelho de raiva, né? Que é a energia que tem relação com o fígado e as pessoas. E aí eu já tô entrando um pouco em medicina chinesa também, tô correlacionando com a medicina chinesa. Quando uma pessoa cultiva muita raiva, aquela pessoa sempre com raiva, sempre intolerante, sempre julgando os outros, sempre fulano não é legal, ciclano não é legal. Essa pessoa começa a estagnar o fígado dela, energeticamente falando, né? Nós mulheres, por exemplo, quando a gente tá de TPM, quem aqui tem TPM ou já teve TPM na vida? Uma ali, teve coragem de assumir que teve. A gente fica, dizem que existem vários tipos de TPM, né? TPM tocou, pegou, morreu. A TPM treinada para matar. E tem a TPM também, tem a pena de mim. Que é aquela que, ai não, que você falou assim, meu Deus, ai não, você é muito mal. Enfim, e quer que o outro se sinta culpado, né? Então, uma mulher que tem TPM, normalmente ela tem o que a gente chama na medicina chinesa de estagnação do Qi do Gan.
que é isso, gente? Estagnação do Qi do Gan. É simples, ela está acumulando essa raiva e essa energia que tem relação com o fígado vai parando, né? E isso muitas vezes gera TPM, gera problemas de miomas, endometriose, gera uma série de problemas. Ou seja, a mulher ela acaba afetando muito esse chakra dela aqui, que tem relação com o órgão reprodutivo, por conta da raiva. E olha como a coisa se relaciona, né? Os chineses, há 5.000 anos, a medicina tradicional chinesa já tem mais de 5.000 anos, já sabiam que o fígado tem relação total com o útero. Então, quanto mais uma mulher guarda raiva, guarda mágoa, julga os outros, mais ela tem tendência a ter problemas no útero, mais ela tem tendência a ter TPM, e ela vai acumulando isso, vai acumulando isso. Então, tudo que a gente tem em termos de emoção, que nós não trabalhamos, vai se acumulando nos chakras, tá? Então, nós sentimos a energia básica de sobrevivência, que a Camila apontou ali, na polaridade extrema. Tudo tem um lado yin e yang. Então, tem a polaridade positiva, a luz e a sombra. O universo precisa do yin, do yang, da fricção para existir, até do mal, né? Por que existe mal? Né? Se Deus é bom e se tudo existe dentro de uma justiça maior, por que existe o mal? Algum motivo existe para existir o mal, né? Porque senão Deus simplesmente não colocava o mal. Não vai existir mal. Para saber que o mal existe, não querer o mal, porque nós somos deuses, né? Como disse Jesus, o conhecimento do que é o mal e o bem para conseguir praticar o bem, sabendo o que é o bem, não porque alguém falou, isso é o bem. Tem você saber o que é o mal. Aí você sente na pele, né? Você faz o mal pra alguém, volta e fala, ai meu Deus, foi igualzinho que eu fiz. Meu Deus, nossa, então vou fazer mais não. Você vai aprendendo com a vida, com a prática. Então a energia básica, a energia da sobrevivência que vira raiva, a energia da sexualidade, da criatividade que não trabalhada gera muitos problemas de autoestima. Mulheres com problemas para ter orgasmo, normalmente tem problemas nesse chakra, e a gente vê isso também dentro do mapa astral na casa 5 e casa 8. Então, mulheres que têm dificuldade para ter orgasmo, normalmente vai ter algum problema dentro do mapa. Inevitável. Ou criação, sempre tem a criação também, gente, que às vezes o mapa tá bom, mas a criação acaba com a cabeça da pessoa, dependente, se for muito rígida, muito repressora. Quando a gente chega na energia amarela, a gente fala da energia da segurança e também na energia que está relacionada à ansiedade. Tudo isso em relação com órgãos, então eu já falei que aqui a gente vai mexer em órgãos sexuais, mas também pega muito em fígado. Aqui a gente está pegando na região do útero e aqui a gente começa a mexer em estômago, né? E todo o aparelho digestivo. Quem não conhece é aquela pessoa, todo mundo deve conhecer aqui uma pessoa nervosinha, que é aquela pessoa que tem gastrite, que já está tomando omeprazol, ou que já diz que tem úlcera, que já tem alguma coisa, e é aquela pessoa sempre nervosa, sempre ansiosa. O que é isso, gente? Esse chakra não aguenta mais. O chakra já está tartarizado, ou seja, já começa a psicossomatizar. Uma coisa é uma pessoa sentir uma ansiedade de vez em quando, todos nós podemos ficar ansiosos de vez em quando, né? Acontece uma coisa, está na expectativa, então a ansiedade é um sentimento natural, digamos. O problema é a frequência, é que nem a raiva. A gente pode sentir raiva, quem não vai sentir raiva se for assaltado? É difícil a gente ter um desprendimento e falar assim, nossa, vai com Deus, leva pra mim o laptop que você esqueceu, né? São Francisco de Assis fez isso, né? Tem alguns seres que são iluminados e que conseguem ter esse desprendimento, mas nem todos, né? Então a gente vai acumulando ansiedade, então uma vida de ansiedade começa a gerar um estômago, né, zoado, bloqueado, negligenciado, maltratado por uma emoção que foi cultivada durante anos sem um cuidado, né? E o que é o cuidado? O cuidado pode ser desde você cuidar sozinho, com orar ou vigiar, né? Acho que o poder da oração é um poder que não custa nada, qualquer um pode orar, qualquer um pode meditar, independente de religião, né? Inclusive religião, o termo religião, ele vem do latim religare, que é se conectar com Deus. Todos nós podemos estar conectados com Deus, independente da religião, porque Deus é uma energia maior que independe, não está no Alcorão ou na Bíblia ou na Torá, todos têm a sua verdade, mas Deus é um só, independente do nome que cada um vai dar.
Então, essas energias que a gente vai acumulando através das emoções vão tartarizando dentro dos chakras e vão gerando diversas doenças. Como eu disse, quando entra no chakra cardíaco, já falando de mágoa, isso tem muita relação com ciático de mama, tem muita relação com aquelas pessoas também que acabam tendo problemas de displasia mamária, uma série de questões que acabam acontecendo porque a energia trava aqui. Né? Então, a energia, uma coisa que as pessoas têm que ficar bem ligadas é com o excesso do café também, tá? O café é legal, gente, mas café demais, ele atrapalha muito esse chakra, tá? Ele começa a conturbar esse chakra e no final a pessoa fica com esse chakra super acelerado e ele é um chakra super importante, vocês podem notar que ele tá no meio, são 7, né? Vocês repararam que são 7. 3 para cima, ele tá no centro. Inclusive, ele é o que tem mais relação com o sistema imunológico. Isso. Pessoas muito tristes, né? Elas também começam a pegar nesse chakra. Esse é o chakra do amor, é onde a gente sente amor incondicional ou um amor a uma pessoa. Mas ele é um chakra que é importantíssimo que nós estejamos trabalhando com ele livremente, fluindo, ou seja, amando. Né? Amando o próximo como a ti mesmo, como vocês quiserem falar, mas fazendo para o outro o que nós queremos que façam para a gente, e mesmo que a gente não concorde com o outro, vendo o outro com amor. Às vezes a gente olha para uma outra pessoa e a gente vê que a pessoa não está num ponto que a gente considera bom, mas a gente pode ver isso como uma pessoa que é um irmão, que um dia você também pode estar naquele ponto. Se você está num ponto bom, é porque você também evoluiu e você pode ajudar aquela pessoa. Então, esse chakra é o chakra que a gente está aqui mais aprendendo a lidar, né? Porque, não é, apesar de parecer simples amar, o verbo amar, nem sempre as pessoas conseguem fazer isso, amar, da forma mais plena, né? Na hora que chega o momento de mostrar amor, as pessoas costumam ser mais egoístas e julgar, né? A gente vê pela política o que acontece, né? Que as pessoas vão lá para representar o povo, ou seja, para representar o macro, e quando elas chegam lá, quem elas representam? Vocês sabem, né? O bolso delas e da família delas. Então, resumindo, esse chakra aqui é o grande desafio da humanidade. Porque se nós vivêssemos numa humanidade de amor, onde as pessoas soubessem amar sem julgar e dividir, a gente não estaria num mundo com tanta dificuldade, com tanta violência, né? Como a Camila disse, com esse chakra aqui. Porque uma pessoa que não tem o que comer, ela vai ativar esse chakra mais fácil, porque ela tem que sobreviver, concorda? A gente não vai justificar, mas é óbvio que se uma pessoa não tem o que comer, ela vai ficar mais violenta. A gente não pode esquecer que hoje a gente tem dinheiro, vai lá e compra uma carne que está embalada na prateleira, mas alguns milênios atrás a gente tinha que pegar o negócio e comer, né? Matar, enfim. A coisa não era tão simples assim, ou seja, esse chakra precisa existir para a sobrevivência existir dentro de nós. A espiritualidade, esses chakras de cima, eles são os chakras que as pessoas normalmente menos desenvolvem. Por quê? Porque elas estão muito ligadas nisso aqui. Nos prazeres, na sobrevivência, ganhar dinheiro, no apego dos relacionamentos. Então você quer casar, você quer ter filho, você quer comer, você quer tudo que fica muito nesses daqui. Então você chegar nos de cima, por exemplo, no terceiro olho, você conseguir ver a vida com um olhar mais espiritual, você conseguir ver as pessoas com um olhar espiritual, você conseguir meditar. Né? A gente fica na correria do dia a dia, então tanta coisa para fazer. Acho que teve alguém que falou aí que outro dia acho que foi o palestrante, o penúltimo, né? Que é tanta coisa para fazer que as pessoas acabam não parando, não se centralizando. Então esses chakras, eles acabam ficando um pouco de lado. E o último, que é andrógeno, que é da conexão com Deus, né? Que é o chakra, esse aqui te conecta com a Terra e aquele ali te conecta com Deus. E ambos são necessários, só que aquele é o que a gente menos ativa, porque a gente está muito na Terra, a gente está muito nos prazeres mais básicos, e o ideal é que todos estivessem fluindo livremente e sendo buscados por nós, ou seja, todas essas energias fossem trabalhadas, e todas as emoções referentes a essas energias também fossem trabalhadas, para que não acontecesse o fato delas bloquearem os chakras, bloquearem a energia e, consequentemente, gerarem problemas
físicos, né? Ou seja, as doenças psicossomáticas. Um dado importante é que hoje a própria Organização Mundial de Saúde reconhece que mais de 90% das doenças têm origem psicossomática. Ou seja, é bem sério. Uma coisa que acontece muito no meu consultório, em primeiro atendimento, é que eu faço uma anamnese bem grande. Eu pergunto muita coisa porque eu trabalho com... Hoje em dia eu trabalho com 13 técnicas, eu sou coach também, junto com medicina chinesa, astrologia. Eu gosto de misturar muitos conhecimentos. Então, muitas pessoas chegam com uma dor de cabeça crônica. E eu não trato sintomas físicos, eu sou terapeuta holística. Então eu vou tratar questões emocionais, eu vou ver o que está acontecendo com ela emocionalmente, com florais, a maior parte das vezes, ou com farmacologia, que eu sou pós-graduada em farmacologia clínica chinesa, quando são questões que já estão mais crônicas, mas normalmente eu começo com os florais, tá? E muitas pessoas voltam depois de um mês e perguntam, e a dor de cabeça? Aí a pessoa faz uma cara assim pra mim. Nossa, dor de cabeça! Mas eu não tive dor de cabeça. Isso acontece mais ou menos com 95% dos casos. Agora, eu dei floral para dor de cabeça? Não dei floral para dor de cabeça. Eu dei floral para mágoa, para ansiedade, para um monte de outras coisas. Só que aquela dor de cabeça dela era ocasionada por uma emoção que ela cultivava e que estava ali tensionando o corpo dela. Dores também é a mesma coisa. Por exemplo, fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que normalmente... A pessoa fica ali tomando analgésico, não tem muita explicação, né? E fica às vezes a vida inteira dependendo disso. E eu já peguei alguns casos de pessoas já há anos dependentes de remédios e tal, e sem uma solução, né? Sem conseguir se livrar do remédio para fibromialgia. E que com fitoterapia chinesa, né? Entendendo o que estava acontecendo ali, que para a medicina chinesa isso normalmente está ligado à estagnação do qi do fígado que eu tinha falado lá atrás. Né? Então, para a energia... O fígado, energeticamente, tá, gente? Quando eu tô falando aqui, eu não tô falando do órgão em si, mas de meridianos de medicina chinesa, o fígado, ele tem relação estreita com a circulação do qi. O que é o qi? O qi é a energia, é o que tá fazendo tudo se movimentar dentro de nós. Não é visível, que nem esses chakras, gente. Esses chakras não são visíveis, pelo menos não para as pessoas com uma visão normal. Né? Quem tem mediunidade, que tem clarividência, que são pouquíssimas pessoas, conseguem ver. Mas a maior parte das pessoas não conseguem ver isso. Embora consigam sentir. Assim como a gente consegue sentir que tem uma aura. Né? Então, eu vou passar um exercício rapidinho para vocês. Ó, vocês vão fazer o seguinte. Vou falar alto porque eu preciso demonstrar. Quem quiser fazer, tá? Quem não quiser fazer, fique à vontade. Vai bater 3 vezes a mão. E aí depois você sente a energia da mão aproximando. Você consegue sentir o seu campo etérico. Outro exercício também possível é você pegar, vou fazer aqui, vocês podem fazer em casa também para sentir, tá? Você coloca o seu dedo virado um pouco para o lado e vai aproximando ele, olhando, contando 30 segundos até ele chegar próximo a você, tá? Quando você chegar aqui, já próximo da região do terceiro olho, quando você chegar aqui, ó, na região do terceiro olho, você muito provavelmente vai conseguir ver essa energia em volta do dedo, da aura, mas é uma energia muito sutil e o importante não é a gente ver, né? É que nem Deus, a gente não consegue ver, ela está em tudo. E a gente sente através das emoções, a gente sente através das coisas que acontecem. Então, o que acontece? Quando uma pessoa tem a fibromialgia, por exemplo, esse qi dela, essa energia que é invisível, está estagnada. Normalmente são pessoas que já estão com mágoa há muito tempo, são pessoas normalmente um pouco irritadas, estão guardando alguma coisa. Quando pega no fígado, eu costumo perguntar se pergunto 3 coisas. Tá engolindo algum sapo? Que é aquela coisa que tem que falar, sei lá, é o marido que te traiu 5 vezes, você ainda tá lá, mas você quer sair, mas não sai, enfim, cada mulher, cada homem tem uma situação. Enfim, é uma coisa que você tá ali, que não desceu, mas que você tá ali, aquele sapo. Ou, você é uma pessoa muito irritada, você está o tempo inteiro brigando com os outros, você é muito intolerante. Ou a pessoa tem uma mágoa, tem alguma coisa ali, tipo, ai, meu pai, ele sempre me criticou, ele não aceitou que eu não quis ser médica e eu resolvi ser cantora.
porque ele achou que como cantor eu ia passar fome, e ele sempre me criticou por isso, então eu tenho uma mágoa porque eu não me sinto amada pelo meu pai, enfim. Isso faz com que a energia do Ti, que é essa energia que a gente não enxerga, mas que existe, pare. Um desses 3 itens. Às vezes a pessoa tem um, às vezes tem outro. Quando é fígado, normalmente é um dos 3. Isso eu vejo por algum dos testes que eu faço vários testes. Como eu disse, sou virginiana, minha anamnese é longa, são só 8 páginas de anamnese. Então, assim, eu já pego pelos testes de medicina chinesa quais são os órgãos, digamos assim, que a gente chama de Zangfu na medicina chinesa, que estão desequilibrados. E quando essa estagnação do Qi ocorre, são diversos problemas, desde fibromialgia até o CA, né? Porque o Qi, ele empurra o que a gente chama de Shui. O Shui, a relação dele mais próxima seria com o sangue. Então, o Qi, que é essa energia um pouco mais Yang, ela empurra a energia mais densa, que é a energia Yin, mais próxima do sangue. Se o Qi para, o sangue também para. Consequentemente, aquela célula que precisaria estar com o Qi alimentando e com a energia circulando, aquilo vai estagnando e vai criando uma vida própria, né? Que é o que se chama de, acho que um dos termos é neoplasia, né? Ou seja, cria uma vida própria aquilo fica parado ali, não faz mais parte do que teria que ser a harmonia normal e começa a criar vida própria e crescendo, porque criou uma vida própria, porque a energia se interrompeu em algum ponto. A energia que teria que estar circulando normalmente, o Qi, o Shui, o Yin, o Yang, um alimentando o outro, é interrompida. Então, dentro da astrologia, agora eu vou passar para o próximo, a gente consegue ver esses chakras, tá? Dentro do mapa. Você vê que os chakras, eles emanam, tá? Ali no primeiro, eu mostrei de uma forma muito isolada, mas eles são energias que emanam. E esses são os chakras, só para complementar, principais, tá? Existem chakras menores, é que eu não vou me estender no assunto, senão vai ficar muito técnico, tá? Então existem chakras pequenos, existem outros pequenos chakras que os indianos chamam de nadis. Então, os pontos de acupuntura em si são pontos que a gente poderia considerar que são pequenos chakrinhas, pequenos pontos de energia que têm relação. Os pontos de acupuntura, por exemplo, eles são como se fossem, imaginem, linhas de metrô que estão passando pelo nosso corpo inteiro, fazendo a energia circular entre os órgãos. Então, por exemplo, quando você fala na energia do meridiano do fígado, você está falando de uma linha que está cruzando, que começa num determinado ponto. Você vai tratar, por exemplo, a raiva de alguém. Você pega uma pessoa muito raivosa, Naif, você pega aqui nesse ponto que chama o F3 do fígado, grita, porque a energia está toda ali parada, estagnada. Bom, aqui tem o mapa que a gente sorteou, ele veio com algumas, ele não veio todo configurado como teria que ser. Mas eu vou explicar, não vai dar para definir super bem, porque alguns pontos não veio com o gráfico inteiro, tá? Mas o mapa astral, lembra que eu falei para vocês que são áreas? Essas áreas são divididas em 12 casas. Então, você já imagina uma pizza, o mapa astral é uma pizza, tá? São 12 casas. E cada casa tem relação com uma área, tá? Então, quando a gente fala da casa 1, a gente está falando de personalidade. Quando a gente fala de casa 2, a gente está falando de dinheiro, de posses. Quando a gente fala de casa 3, a gente está falando de comunicação. Quando a gente fala de casa 4, a gente está falando de energia básica, de ligação com a terra, ligação com a família. Casa 5, sexualidade, filhos, diversões. Casa 6, namoros também. Casa 6, a gente está falando aí de trabalho, está falando também de saúde, da nossa capacidade de se organizar. Casa 7, de casamento, relações e associações. Casa 8, de autotransformação e sexualidade. Casa 9, nós estamos falando aí do nosso desejo de ter uma missão, de descobrir um sentido para a vida. Casa 10, carreira. Casa 11, amizades e novas possibilidades. E casa 12, espiritualidade. Então você consegue olhar ali, eu não tenho o laserzinho, tá? Então você consegue olhar, quando você olha uma... Ah, tenho? Ótimo, gente, não tô acostumada com isso não. É aqui o laserzinho? Do meio. Ah, adorei, ótimo. Obrigada. Então você consegue, por exemplo, ver onde tem acúmulos de astros. O que são astros, gente? Para não ficar muito técnico, tá vendo? Tem símbolozinhos aqui, ó. Cada um desses símbolozinhos aqui representa um planeta ou um astro, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tá falando do Sol.
que a gente está falando de Marte, tá? Então, esses astros posicionados nas casas, cada um deles tem um significado. Então, por exemplo, ele, né, o Rodrigo, é Rodrigo, né? O Rodrigo que está sentado ali, ele tem 2 astros na casa 5. Uma pessoa poderia ter 2 astros na casa 8, ele tem na 5. É diferente. Cada ser humano tem como se fosse um DNA astral. E escolheu nascer naquele momento, porque aquele momento era o melhor para ele. Então, ele aqui tem dons artísticos. É uma pessoa que é ligada à arte, gosta de exercer a criatividade dele, tá? Gosta de se sentir livre, não gosta de ser podado por nada. Então tem algumas características que fluem aqui no mapa. E tem os bloqueios, que é o que a gente trabalha dentro da astrologia alquímica, que é o meu caso. Então vamos supor, ele tem falta de água. O ideal é que a gente tenha um mapa tudo com 4. 4 de fogo, 4 de terra, 4 de ar e 4 de água. Isso é raríssimo. Todos nós tem, a maior parte das pessoas tem um faltando, tem um a mais, fica uma coisa exagerada. Eu só conheço alguma. Essa aqui tem 4 de, que tá filmando aqui, tem 4 de tudo. Mas não é comum. Eu, por exemplo, tenho falta de fogo, tenho falta de água. Então, no caso dele, por exemplo, um floral que eu já começaria seria a água. Por quê? Porque quando a pessoa tem falta de água, às vezes as coisas não fluem tanto. As coisas começam, ele tem energia para começar. Tem até capacidade de realização, pensa muito sobre as coisas e é muito criativo, muito inteligente, que ele tem bastante ar. Só que às vezes quando a coisa tem que andar, ou seja, fluir, aquilo ter continuidade e trazer, digamos, uma satisfação maior e ter uma, digamos, realização total, acaba dando uma emperrada. Principalmente na área financeira. Então aqui a gente está falando de bloqueios. Esse aqui é um planeta, no caso dele, que está retrógrado. O que é retrógrado, gente? É um planeta que quando a pessoa nasceu estava dando a impressão que estava indo ao contrário. No caso dele, ele tem Júpiter retrógrado na casa 2. O que significa isso? Que ele tende, não significa que vai ter, tá? O mapa não é uma cruz. Às vezes a pessoa tem uma tendência no mapa, eu já peguei mapas maravilhosos que a pessoa não aproveitava. Eu já vi mapas muito difíceis e que a pessoa estava lidando super bem com aquilo. Então esse Júpiter na casa 2 dele, por exemplo, pode dar dificuldade para ganhar dinheiro, comprar uma casa, ter o carro dele, tudo que ele for conseguir materialmente vai ser muito custoso, muito trabalhoso, não vai vir sobrando. Enquanto uma pessoa tem um Júpiter todo lindo aí na casa 2, ela pensou em dinheiro e já está materializando. Ela já pensou, eu quero tanto uma Evoque, rola. Às vezes até sem grande esforço, tá? Então existem mapas que são muito abertos em algumas áreas e existem mapas que são muito fechados. É muito triste quando a gente vê mapas que são, pra mim que sou astróloga, é muito triste quando você vê um mapa que é quase todo bloqueado e infelizmente existe, né? Você olha o mapa e você fala, gente, tirou pedra na cruz, não é possível. Porque o mapa tem 7 planetas retrógrados, não sei quantos aspectos negativos, você fala, meu Deus do céu, e você tem que falar a verdade. Né? A pessoa te contrata como astrólogo, você não vai ficar falando, nossa, esse mapa é incrível, nossa, que vida linda. Você vê que a pessoa vai com a vida toda ferrada. E o mapa está ali comprovando, ou seja, você tem que falar real. Graças a Deus existe a astrologia alquímica, que é uma forma não só de constatar esses bloqueios, que podem trazer problemas externos, mas também emocionais, e trabalhar através dos florais astrológicos essas questões do mapa astral, que no meu caso eu junto com terapia floral tradicional e também com a fitoterapia chinesa, que quando os casos são crônicos, não adianta só a gente trabalhar com energia. Então tem que entrar com fitoterapia mesmo. Por exemplo, eu já atendi um caso de uma paciente que ela já tinha 7 anos mais ou menos insônia. E ela não dormia nem com Rivotril, com nada. E eu entrei com floral, também não adiantou nada. Deu 3 meses, nada do floral adiantar. Eu falei, bom, então vamos entrar com fitoterapia chinesa. Eu costumo dizer que a fitoterapia chinesa era o tijolinho que faltava na minha construção. Porque tem coisas que o floral realmente ele fica um pouco limitado. E ela, graças a Deus, acabou com a insônia dela. Essa mulher chorava na minha frente de gratidão. Porque imagina a pessoa 8 anos sem dormir, nem com Rivotril. E era uma deficiência de Yin-do-Yin, que a gente chama na medicina chinesa, que ela tinha que ter que tratar e repondo, até ela ter esse Yin e, consequentemente, conseguir dar paz para a consciência dela e ela dormir. Alguém tem alguma dúvida, gente? Eu sei que tá tarde, quase todo mundo morrendo de sono. Qual que é a relação da astrologia com chakras? Então, boa pergunta. Ótima pergunta. Ó, quando a gente vai olhar os chakras, então a gente imagina aqui, ó, na casa 10, a cabeça da pessoa
e na casa 4 os pés, tá? Isso é uma visão minha, tá? Que eu sou astróloga alquímica, então o astrólogo tradicional não vai te falar isso, tá? É que o meu estudo ele é um pouco diferenciado de astrologia, porque eu trabalho, como eu disse no começo, com autotransformação dentro da astrologia e não só com autoconhecimento, ou seja, não só constatar que o mapa é isso, mas constatar e trabalhar em cima do mapa. Não interessa só falar, ó, meu filho, seu mapa tá todo travado, a vida tá complicada, você fala, nossa, então tá explicado, e aí, o que eu faço? Nasce de novo? Com outro mapa, melhorzinho, no outro dia? Não, então vamos trabalhar com o que existe, né? Então aqui tá a cabeça, aqui estão os pés, e aí você imagina o resto, tá? Você imagina aqui os braços, aqui o peito, região sexual, e aí você adapta. Então imagina aquele desenho dos chakras, imagina essa pessoa aqui dentro, tá? Cabeça na 10 e pés na 4. Tá? E você consegue analisar. Então, muitas vezes você consegue já detectar uma tendência a problemas físicos, por isso que é muito boa a sua pergunta, a tendência da pessoa psicossomatizar problemas físicos pelo mapa. Então, se uma pessoa, por exemplo, tem muitos bloqueios, muitos pontos tensos entre essa casa 5 e a 3 aqui, ela pode ter muita questão no útero, a mulher, no caso se for mulher. Se ela tem problemas na casa 10, ela já pode ter questões na cabeça. E se ela tem problemas nessa casa 1 e 7, ela pode ter muitos problemas afetivos. Problemas para se entregar. Aquela pessoa que, sabe, sempre se entrega um pouco, mas tem um lado dela que não está se entregando. Que no fundo não está entregue, que não está conseguindo amar. Eu atendo muita gente com problemas nessa casa aqui, ó, de 1 para 7. Principalmente oposições, tá? Tá vendo isso aqui, gente? Esse negocinho vermelhinho aqui, isso aqui chama oposição na astrologia. E normalmente rola de um ponto ao outro, tá? É um planeta brigando com o outro. Muita gente com esses problemas aqui, de 1 para 7, tem questões no chakra cardíaco, questões com mágoa e principalmente problemas afetivos. Mais alguma dúvida? Não?